O som das pontas dos dedos de Heloísa Oliveira batendo com precisão nas teclas da calculadora ecoou em seu pequeno escritório em casa. Como mãe solteira, ela olhou para o relógio enquanto fazia os ajustes finais no extrato financeiro de fim de ano de um cliente. Ela tinha que pegar seu filho Mateus na escola em 30 minutos. Mãe, você ainda não terminou? Mateus, de 10 anos, espiou a sala. Seu cabelo castanho brilhante e grandes olhos azuis lembravam os de seu pai. Heloísa sorriu e pegou sua caneca de café. Eu termino logo. Você terminou sua lição de casa? Mateus assentiu e mostrou a ela o papel em sua mão. Eu resolvi todos os problemas de matemática, mas tenho uma pergunta sobre história. Heloísa sempre se orgulhou do desempenho escolar do filho. Ela mesma sustentava a casa e criava o filho, sozinha, enquanto trabalhava como uma excelente contadora em uma pequena empresa local. Desde que seu pai faleceu de um ataque cardíaco há 5 anos, suas responsabilidades aumentaram, mas ela nunca reclamou. Você pode esperar só mais 10 minutos? Eu te ajudo com história quando eu terminar. O telefone tocou e Heloísa suspirou. Era da mãe dela, Regina. Ouça, Heloísa, precisamos conversar sobre o jantar de amanhã. A voz de Regina sempre teve um tom exigente. Fernanda está trazendo seu noivo. Você vai vir, não é? Heloísa franziu a testa. Sua irmã Fernanda sempre foi a filha favorita da família, linda e sociável. Ela era a filha favorita de Regina, enquanto Heloísa sempre foi considerada muito prática e chata. Claro que eu vou, mãe. Eu vou levar Mateus também. Do outro lado da linha, Regina suspirou. Bem, eu acho que está tudo bem, mas certifique-se de que ele se comporte. Não o deixe estragar o dia especial de Fernanda. Heloísa engoliu suas palavras. Mateus sempre foi uma criança bem educada. Se havia um problema, era com sua mãe e Fernanda. Não se preocupe. Então, o que o noivo de Fernanda faz? Daniel Antunes. Ele é banqueiro de investimentos, de uma família muito rica. A voz de Regina estava cheia de orgulho. Ele é perfeito para Fernanda. Ele se formou em Harvard, é culto, sociável. Heloísa revirou os olhos internamente enquanto ouvia sua mãe se gabando. Os valores de sua mãe sempre foram focados em aparências e status social. No dia seguinte, Heloísa e Mateus chegaram na luxuosa casa de Regina no subúrbio. Respirando fundo na entrada, Heloísa deu um aperto forte no ombro de Mateus. Está tudo bem, mamãe, Mateus disse. Eu sei que a vovó e a tia Fernanda não gostam muito de nós. O coração de Heloísa doeu, com a percepção do filho. As crianças são mais sensíveis do que os adultos imaginam. Quando ela abriu a porta, já podia ouvir a risada alta de Fernanda vindo da sala de estar. Ela estava usando um elegante vestido de coquetel, segurando um copo e conversando com um homem desconhecido. Heloísa, Mateus, vocês finalmente chegaram. Regina os cumprimentou com um frio sorriso. Fernanda, Heloísa e Mateus estão aqui. Fernanda se virou e sorriu para sua irmã, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Heloísa, estou tão feliz em ver você. Este é meu noivo, Daniel Antunes. Daniel se levantou e se virou para encarar Heloísa. Ele era alto, com cabelos castanhos escuros e olhos gentis, e algo roçou o canto da memória de Heloísa. Era um rosto que ela já tinha visto em algum lugar antes. Prazer em conhecê-la, Heloísa, Daniel disse em voz baixa. Fernanda, ouvi muito sobre você. Ele estendeu a mão e Heloísa a apertou. Sua mão era quente e seu aperto foi gentil. Bom conhecer você também, Heloísa, disse. Este é meu filho Mateus. Daniel sorriu para Mateus e olhou diretamente nos olhos do menino. Olá, Mateus. Estou feliz em conhecê-lo. Em que série você está? 5ª série? Mateus respondeu um pouco nervoso. Essa é uma idade maravilhosa. Quando eu estava na 5ª série, fiz um modelo do sistema solar para a feira de ciências. A voz de Daniel era gentil, e ele parecia acostumado a falar com crianças. Fernanda pigarreou em desaprovação. Daniel, você poderia me servir um pouco de vinho? Heloísa teve uma boa impressão de Daniel. Ele parecia educado e atencioso. Era surpreendente que ele estivesse noivo de alguém com uma personalidade egocêntrica como Fernanda. Durante o jantar, Regina e Fernanda conversaram sem parar sobre os preparativos do casamento, o maravilhoso vestido de noiva, o local da recepção de luxo, a famosa empresa de buffet,
A opinião de Heloísa nunca foi solicitada, nem uma vez. Heloísa, você não precisa se preocupar com o vestido, já que você não é uma dama de honra, Fernanda disse abruptamente. Heloísa olhou para cima em surpresa. Eu não sou uma dama de honra? Sinto muito, mas não fomos muito próximas por um longo tempo. A voz de Fernanda estava cheia de falsa tristeza. Além disso, você deve estar ocupada sendo uma mãe solteira, com o trabalho e tudo. Regina concordou com a cabeça. Isso mesmo, Heloísa. Não queremos sobrecarregá-la. Heloísa sentiu uma dor no peito, mas manteve sua expressão inalterada. Ela estava acostumada à rejeição de sua família. Não. A mão de Mateus agarrou a dela sob a mesa. Apenas Daniel tinha uma expressão desconfortável. Ele limpou a garganta e disse baixinho. Mas a participação da família não é importante? Acho que Heloísa e Mateus deveriam fazer parte deste dia especial. Fernanda se virou para o noivo com um olhar surpreso. É claro que eles estão convidados. É que as damas de honra já estão prontas, com meus amigos próximos. Heloísa enviou a Daniel um sorriso grato. Pelo menos ele parecia ser uma pessoa atenciosa. Depois do jantar, enquanto Heloísa estava ajudando com a limpeza, Daniel entrou na cozinha. Posso ajudar? Ele ofereceu. Está tudo bem, estou acostumada, Heloísa respondeu. Fernanda e mamãe esperam que eu desempenhe o papel prático. Daniel silenciosamente a observou por um momento. Você é diferente do que Fernanda me disse. Ele disse calmamente. O que você quer dizer com isso? Nada, Daniel sorriu. Eu só espero que tenhamos mais chances de conversar com você e Mateus depois. Quando ele foi embora, Heloísa foi atingida por uma sensação estranha. O rosto de Daniel cintilou em sua memória. Ela deve tê-lo conhecido em algum lugar, mas não conseguia se lembrar quando ou onde. No carro, a caminho de casa, Mateus de repente disse: Daniel parece uma pessoa legal. Eu me pergunto por que ele está se casando com alguém como a tia Fernanda. Heloísa não pôde deixar de rir. Mateus, você não deveria dizer coisas assim. Mas no fundo, ela tinha a mesma pergunta que seu filho sobre o casamento. Os preparativos prosseguiram. Heloísa se sentiu cada vez mais alienada de sua família. Fernanda e Regina não compartilharam os detalhes do casamento com ela ou pediram sua opinião. Ainda assim, ela silenciosamente lidou com o trabalho de bastidores, endereçando convites, comunicando-se com o local e ajustando detalhes, áreas onde sua meticulosidade como contadora foi útil. Você vai ajudar novamente um dia? Daniel ficou ao lado de Heloísa, enquanto ela trabalhava nos preparativos. Fernanda parece muito ocupada para lidar com essas questões práticas sozinha. Não se preocupe com isso, eu sou boa nisso. Tipo de coisa. Heloísa encolheu os ombros. Daniel observou-a por um tempo antes de dizer: Você sabe que parece familiar de alguma forma. Heloísa parou e olhou para ele. Eu tenho me sentido da mesma maneira, mas não consigo colocar. Naquele momento, Mateus veio correndo para a sala. Mãe, Daniel, eu terminei meu dever de casa. Daniel sorriu para Mateus. Que tipo de dever de casa? Um projeto de história. Eu pesquisei o Império Romano. Mateus respondeu orgulhosamente. Eu realmente amo história também. Daniel sentou-se ao lado do menino e mostrou interesse em seu projeto. Heloísa sentiu um sentimento caloroso se espalhar em seu peito. Enquanto ela observava a cena, Daniel parecia ter um interesse genuíno em seu filho. O noivo de Fernanda era claramente diferente dos homens do passado, que nunca se preocuparam em conhecer Mateus, apesar de se tornar parte de sua família, uma semana antes do casamento. Daniel fez um telefonema inesperado. Heloísa, eu quero falar com você sobre algo. A voz dele estava séria. Eu quero que você seja a madrinha. Heloísa ficou tão surpresa que perdeu as palavras. Mas Fernanda nem me escolheu como madrinha. Eu perguntei a ela mesma. A família é importante, especialmente em dias importantes como um casamento. Havia determinação na voz de Daniel. Fernanda finalmente concordou. Heloísa se sentiu em conflito. Ela duvidava que sua irmã estivesse realmente feliz com isso, mas estava cheia de gratidão pelo gesto caloroso de Daniel. No dia seguinte, Regina ligou para Heloísa, furiosa. Fernanda está chorando. Por que você pediu uma coisa dessas a Daniel? Eu não disse nada. Heloísa respondeu. Daniel sugeriu isso ele mesmo. Eu não posso acreditar. Regina cuspiu. Você sempre se faz de vítima e tenta arruinar a vida de Fernanda. Este é o dia especial dela.
Heloísa respirou fundo. Respire para ficar calma. Eu quero que Fernanda seja feliz. Se ela realmente não quer que eu seja sua dama de honra, eu vou recusar. Você não pode recusar agora. Daniel já decidiu. Suspiro de Regina foi audível. Só não se destaque muito. Este é o dia de Fernanda. No dia do casamento, Heloísa chegou cedo à igreja com Mateus. Ela usava um vestido azul celeste modesto. Pode ter sido muito simples para uma dama de honra, mas foi por consideração para não chatear Fernanda. Mãe, você está linda! Mateus sorriu na sala de preparação. Fernanda estava cercada por damas de honra vestidas com um vestido de noiva extravagante. Quando Heloísa entrou, sua irmã apenas olhou para ela e deu um aceno frio. Bem, Heloísa, Regina disse com os lábios franzidos. O vestido é... Bem, é como você. A cerimônia prosseguiu solenemente. Heloísa ficou atrás de Fernanda, mantendo um sorriso, enquanto ela olhava para a expressão gentil de Daniel. Ele ocasionalmente olhava para Heloísa, sorrindo tranquilizadoramente. A recepção começou com a entrada da noiva e do noivo, brindes e dança. Heloísa sentou-se à mesa com Mateus, calmamente apreciando sua refeição. Logo, era a hora dos discursos. Fernanda se levantou e pegou o microfone. A todos, obrigada por terem vindo hoje. Fernanda disse em uma voz doce. Estou feliz em compartilhar este dia especial com a família e amigos. Depois de falar sobre a alegria do casamento por um tempo, ela de repente apontou para Heloísa. A propósito, esta é minha irmã Heloísa, uma mãe solteira que viveu sem ser amada por ninguém. Risadas desconfortáveis percorrem o local. Alguém quer levá-la para o... O sangue foi drenado do rosto de Heloísa. A pequena mão de Mateus agarrou a dela com força. Brincadeira, brincadeira! Fernanda disse, rindo. Alguns na plateia riram, mas muitos se mexeram desconfortavelmente em seus assentos. Regina pegou o microfone. Nossa filha mais velha é sempre tão séria e chata. Ela disse com uma voz brilhante. Ela é de segunda mão, mas ainda utilizáveis. Vem com um defeito. Risadas irromperam de várias partes do local. Heloísa sentou-se. Lágrimas congeladas brotaram nos olhos de Mateus. Mãe! Ele disse com uma voz trêmula. Heloísa se levantou lentamente e pegou a mão do filho, soltou-a, dizendo baixinho. Mas naquele momento, pelo canto da visão, ela viu Daniel se levantando lentamente. Seu rosto estava vermelho, claramente, contendo sua raiva. O local ficou em silêncio, e todos os olhos se voltaram para o noivo. Daniel respirou fundo e se afastou de Fernanda para pegar o microfone. Seus olhos captaram recados, tentando transmitir algo. O local ficou mortalmente silencioso. A expressão de Daniel mostrou uma severidade nunca vista antes. Com o microfone na mão, ele começou a falar lentamente, enfatizando cada palavra. Senhoras e senhores, hoje se tornou um dia em que tomo a decisão mais importante da minha vida. No entanto, não é a decisão que vocês podem pensar. O sorriso desapareceu do rosto de Fernanda, substituído pela confusão. Regina ficou congelada. Primeiro, deixe-me dizer uma palavra sobre aquele discurso agora mesmo. A voz de Daniel estava calma, mas claramente suprimindo a raiva. Aqueles comentários dirigidos a Heloísa e Mateus foram cruéis e irrefletidos. Eu não posso compartilhar tais valores. Fernanda começou a abrir a boca, mas Daniel silenciosamente levantou a mão para impedi-la. Na verdade, há algo que eu quero que todos saibam. Daniel respirou fundo e continuou. Heloísa e eu não nos conhecemos pela primeira vez. Heloísa olhou para cima, surpresa. Algo estava começando a se agitar dentro dela. A névoa em sua memória estava gradualmente se dissipando. 10 anos atrás, quando minha irmã Luana estava lutando contra a leucemia, Heloísa estava trabalhando como voluntária no hospital. A voz de Daniel tremeu um pouco. Eu tinha 22 anos na época, e fui salvo pela gentileza e força de Heloísa, que tinha 25 na época. Durante os últimos meses de vida de Luana, Heloísa continuou a apoiá-la e nossa família. Lágrimas quentes brotaram nos olhos de Heloísa, Luana Antunes. Claro que ela se lembrava dela, uma jovem mulher diagnosticada com leucemia em seus 20 e poucos anos.
Heloísa mesma passou pela mesma doença quando era jovem e, após a recuperação, começou a ser voluntária no hospital como uma forma de retribuir. Mesmo depois que Luana faleceu, Heloísa continuou a se importar com nossa família. Daniel continuou. Após a morte da minha irmã, levou muito tempo para eu me recuperar da profunda tristeza. Ele engasgou com suas palavras por um momento. E então começou a falar novamente. Então, 3 anos atrás, eu conheci Fernanda em uma festa. Fui atraído por sua alegria e sociabilidade. Eu não descobri que Fernanda era irmã de Heloísa até começarmos a namorar. Os olhos de Daniel se voltaram para Fernanda, e sua expressão se misturou com tristeza e decepção. As histórias que ouvi sobre Heloísa, dela, olhando para trás agora, eram todas cheias de preconceito. Mas eu queria acreditar que as pessoas podiam mudar. O rosto de Fernanda começou a se contorcer de raiva. Regina tinha desabado em uma cadeira. Depois do nosso noivado, eu comecei a notar a verdadeira natureza de Fernanda. Daniel continuou calmamente. Fiquei particularmente chocado quando vi Mateus pela primeira vez. Ele era o garotinho que ocasionalmente vinha ao quarto de hospital de Luana. Heloísa olhou para Mateus, seu filho, que tinha 5 anos na época. Às vezes, ele a acompanhava no hospital como voluntário, dando cartões artesanais para os doentes, iluminando os quartos com seu sorriso genuíno. 10 anos atrás, Mateus era apenas uma criança de 5 anos, mas tinha um talento especial para fazer minha irmã sorrir. A voz de Daniel suavizou. Quando soube que ele era filho de Heloísa, senti que era o destino. Os olhos de Mateus se arregalaram. Lembre-se de que dei um desenho de giz de cera para aquela moça. Daniel sorriu. Isso mesmo, Heloísa. Luana valorizou seus desenhos até o final. A expressão de Daniel ficou tensa novamente durante nosso noivado. Eu tinha dúvidas sobre as personalidades frias e egocêntricas de Fernanda e Regina, especialmente suas atitudes em relação a Heloísa e Mateus, mas eu esperava que elas mudassem. O discurso de hoje destruiu completamente essa esperança. Daniel lentamente removeu sua aliança de casamento. Suspirou de surpresa. Rose da plateia. Hoje, estou cancelando esse casamento. Disse calmamente, mas com firmeza. 10 anos atrás, as últimas palavras de Luana para mim foram que a família verdadeira respeita e apoia uns aos outros. Fernanda e Regina, vocês estão vivendo contrariamente a esse ensinamento. Fernanda de repente gritou. Isso é uma piada, certo, Daniel? O que você está dizendo? Isso não é brincadeira. Daniel disse calmamente. Estou fazendo a coisa certa agora. Ele caminhou até Heloísa e Mateus. Eu tenho procurado por um longo tempo pela alma gentil que conheci naquele hospital. Ele estendeu a mão para Heloísa. Vamos embora juntos. Heloísa enxugou as lágrimas que escorriam pelo seu rosto e pegou a mão de Daniel, mão trêmula. Mateus também se levantou e agarrou a outra mão de Daniel. Espere, Regina! Gritou. Você tem alguma ideia de quanto custou esse casamento? Daniel se virou e disse calmamente. Eu cobrirei todas as despesas. Por favor, envie as contas para meu escritório. Enquanto os 3 saíam do local, Daniel respeitosamente curvou a cabeça para o padre. Sinto muito pela perturbação. No sol brilhante lá fora, Heloísa sentiu como se pudesse respirar livremente pela primeira vez. Eu não posso acreditar. Ela sussurrou. Você realmente não se lembra, Luana? Daniel gentilmente perguntou a Heloísa. Você se lembra de mim? Ela fechou os olhos, traçando suas memórias. Não consigo esquecer seu sorriso, especialmente durante aquelas últimas semanas, quando a dor era forte. Ela sempre foi positiva. A voz de Heloísa tremeu. Mas honestamente, eu não lembrava muito de você naquela época. Eu estava interagindo com tantos pacientes. Eu sempre me lembrava de você. Daniel disse calmamente. O quanto você se dedicou aos outros. Quão forte e gentil você foi. Depois que minha irmã faleceu, eu tentei te encontrar, mas não sabia suas informações de contato. Mateus olhou para os 2 e perguntou. O que vamos fazer agora? Daniel colocou a mão no ombro do menino. Que tal fazermos uma refeição? Tranquila em algum lugar e conversarmos sobre o que acontece a seguir? Heloísa sorriu. Em seu coração, uma porta que estava fechada há muito tempo estava lentamente começando a se abrir. Enquanto o Lexus de Daniel saía do estacionamento da igreja, gritos de raiva podiam ser ouvidos atrás. No espelho retrovisor, estava a imagem de Fernanda correndo com seu vestido de noiva levantado. Sua maquiagem estava manchada de lágrimas
e seu penteado antes perfeito estava desgrenhado. Regina também estava correndo atrás da filha dela, sem fôlego. Daniel voltou. Os gritos de Fernanda chegaram dentro do carro. Daniel suspirou profundamente e olhou para Heloísa. Você está bem? Heloísa exalou trêmula enquanto olhava pela janela para o local caótico do casamento. Os convidados estavam confusos, sussurrando uns para os outros, e alguns estavam tirando fotos com seus celulares. Os amigos de Fernanda estavam cercando Regina, tentando acalmá-la. Eu não sei, Heloísa respondeu honestamente. Mas eu quero sair deste lugar com Mateus. Mateus estava quieto no banco de trás, mas seus olhos ainda mostravam traços de lágrimas. Mãe, você está bem? Ele perguntou em voz baixa. Heloísa se virou e sorriu para o filho. Estou bem, Mateus. Estamos juntos. Daniel estacionou o carro em um pequeno restaurante ao longo da costa. Dos assentos do terraço, eles podiam ver o mar calmo e o céu noturno, que estava tingido de dourado. Os três ficaram em silêncio por um tempo, olhando para seus cardápios. Havia muitas emoções para colocar em palavras. Sinto muito. Daniel quebrou o silêncio. Por criar esta situação. Heloísa balançou a cabeça. Você não tem nada para se desculpar. Em vez disso, obrigada por nos proteger. Ela virou e olhou para o filho dela, especialmente Mateus. Estou bem, Mateus disse. Sua voz estava tentando ser forte, mas suas pequenas mãos estavam visivelmente tremendo. Eu sei que a avó e a tia Fernanda disseram não é verdade. Daniel gentilmente colocou a mão no ombro de Mateus. Você é uma criança especial, Mateus. Você sabe o quanto Luana esperava suas visitas. Ela o chamava de seu filho pequeno. O rosto de Mateus se iluminou. Realmente? Sim, é verdade, Daniel respondeu. Heloísa também sorriu. O rosto de Luana sempre se iluminava quando você vinha. A comida deles foi servida, e Heloísa comeu com uma sensação de segurança que não sentia há muito tempo. A presença silenciosa de Daniel era estranhamente reconfortante. Daniel, me diga, Heloísa perguntou hesitante. Por que você ficou noivo de Fernanda? Você realmente a amava? Daniel pensou por um momento antes de responder honestamente. A princípio, eu fui atraído por seu brilho. Depois de perder Luana, meu mundo afundou na escuridão. Fernanda estava cheia de energia, e estar com ela fazia tudo ao meu redor parecer mais brilhante. Ele continuou, girando seu copo de água. E quando eu descobri que ela era sua irmã, eu senti algo como o destino. Mesmo que eu não conseguisse me lembrar de você, talvez eu sentisse alguma conexão. Daniel sorriu. Mas, com o passar do tempo, percebi que o brilho de Fernanda era superficial. Ela constantemente buscava atenção e não tinha compaixão, especialmente para com sua família. Ainda assim, você ainda planeja se casar com ela? Heloísa perguntou curiosamente. Daniel deu de ombros envergonhado. Eu acreditava que as pessoas podiam mudar. Eu tentei ver seu lado bom. Ele hesitou. E para ser honesto, era difícil mudar uma decisão uma vez tomada. As expectativas dos outros também eram altas. Daniel olhou para Heloísa. Mas hoje, vendo você e Mateus sendo tratados dessa forma, eu não podia mais ignorar isso. Eu tinha que seguir meus verdadeiros sentimentos. O celular dele tocou e o nome de Fernanda apareceu na tela. Daniel suspirou e ignorou a ligação, mas logo começou a tocar novamente. Talvez você devesse atender, Heloísa sugeriu. Daniel relutantemente atendeu o telefone. A voz gritante de Fernanda vazou do alto-falante. Heloísa e Mateus tentaram se concentrar na refeição, mas podiam ouvir as acusações ferozes de Fernanda. Daniel respondeu com uma voz calma, embora ocasionalmente mostrando uma expressão cansada. Fernanda, eu tomei minha decisão. Ele finalmente disse firmemente. Vamos falar com advogados amanhã. Não entre em contato comigo novamente esta noite. Depois de desligar, um silêncio pesado caiu. Desculpe, Daniel disse se desculpando. Heloísa balançou a cabeça. Não se desculpe. Esta situação é complicada, não é? Onde estamos? Agora? Mateus de repente perguntou. Os adultos trocaram sorrisos em sua pergunta inocente. Não sei, Daniel considerou. Talvez no início de um novo caminho. Depois do jantar, Daniel levou Heloísa e Mateus para casa, parando o carro na frente do apartamento. Ele caminhou com Heloísa até a entrada. Obrigado por tudo hoje.
Heloísa disse calmamente. O luar tingiu seu cabelo de prata. Obrigado também. Daniel olhou direto nos olhos dela. Posso te ver de novo amanhã, nós três? Heloísa sorriu. Sim, claro. Mamãe? Perguntou Daniel. Mateus apareceu de repente, na entrada. Ele disse que me contaria tudo sobre Luana. Daniel riu. Claro, Mateus, eu prometo. Heloísa ficou na entrada observando Daniel retornar para seu carro. Quando ele se virou e sorriu para ela, um calor se espalhou por seu coração. Ao entrar no apartamento, havia várias mensagens raivosas de Regina na secretária eletrônica. Como você pôde fazer isso conosco? Fernanda está magoada. Você fez uma lavagem cerebral. Daniel não deixou Heloísa do lado e apagou as mensagens. Mateus. Tome banho, você tem escola amanhã. Mamãe. Mateus puxou a manga de Heloísa. Você gosta de Daniel? Heloísa ficou surpreso com a pergunta direta do filho. Eu não o conheço bem ainda, Mateus. Mas ele parece uma boa pessoa. Eu gosto dele. Mateus disse com convicção. Ele é irmão de Luana, e ele nos protegeu. Ele estava observando seu sorriso. Heloísa acariciou a cabeça do filho. Você é muito observador. Naquela noite, depois que Mateus foi embora para a cama, Heloísa estava olhando pela janela da sala de estar. Havia uma mistura de confusão e esperança em seu coração. Seu celular tocou com uma mensagem de Daniel. Você chegou em casa em segurança? Mateus está bem? Heloísa sorriu enquanto respondia. Estamos ambos bem. Obrigado. Uma resposta veio. Imediatamente. Estou feliz. Boa noite. Boa noite, Daniel. Ela segurou seu telefone contra o peito e exalou profundamente. A família Oliveira, o caos do casamento e essa reunião inesperada. Tudo estava se desenrolando rapidamente. Mas, estranhamente, uma parte que ela não sentia há muito tempo encheu seu coração. Um ano depois, no outono, com as belas folhas de bordo mudando de cor, Heloísa estava pendurando a placa de seu novo escritório de contabilidade em Maple Park. As palavras Oliveira Financial Services brilhavam na luz da manhã. O pequeno negócio que ela havia começado, com o incentivo e apoio de Daniel, ganhou uma reputação local em apenas alguns meses. Mãe, se apresse. Vamos nos atrasar para a escola. Mateus gritou energicamente. Agora, com 11 anos, ele havia crescido mais alto e tinha uma expressão confiante. Selecionado como capitão do time de futebol, ele agora era popular na escola. Estou indo. Heloísa sorriu para ele. As mudanças na vida eram evidentes nela também. Seu cabelo, na altura dos ombros, havia recuperado um brilho saudável e havia uma luz de confiança em seus olhos. Eu vou levá-lo. Daniel colocou a cabeça para fora da entrada de sua nova casa. Desde o último Natal, os três estavam morando juntos. Eles não estavam noivos ainda, mas seu vínculo se aprofundava dia após dia. Mas você não tem uma reunião importante hoje? Heloísa perguntou preocupada. Daniel encolheu os ombros. Estar 30 minutos atrasado não vai acabar com o mundo. É o dia importante de Mateus. Eles pararam em um pequeno cemitério no centro da cidade. Depois de colocar flores frescas no túmulo de Luana, os três silenciosamente juntaram as mãos. Eu mantive minha promessa, irmã. Daniel sussurrou suavemente. Heloísa segurou sua mão e Mateus colocou uma pequena pedra na lápide. Era um costume especial entre Luana e Mateus. Eu ainda sinto que ela está cuidando de nós. Mateus disse calmamente. Heloísa se inclinou, Daniel descansando a cabeça em seu ombro. Obrigado, Luana, ela disse em seu coração. A alguns quilômetros de distância, Fernanda estava arrumando seus pertences de seu apartamento de luxo. Após o escândalo do casamento, ela gradualmente se afastou da sociedade. E seus antigos amigos se afastaram, especialmente depois que Regina tentou entrar com um processo. Mesmo depois que Daniel pagou por todas as despesas do casamento, ela perdeu seus últimos apoiadores. Fernanda estava se preparando para se mudar para um pequeno apartamento. Ela não conseguia mais manter seu estilo de vida luxuoso e teve que aprender a viver com sua própria renda pela primeira vez. O mesmo aconteceu com Regina. Seus amigos a evitavam, e sua vida cheia de vaidade gradualmente se tornou solitária. Ocasionalmente, ela tentava entrar em contato com Heloísa, mas sempre recebia uma resposta fria.
ela estava finalmente começando a entender que suas ações haviam criado uma fenda irreparável. Na noite de véspera de Natal, Heloísa, Daniel e Mateus estavam relaxando em frente à lareira. Mateus já estava dormindo, sonhando com os presentes. Daniel silenciosamente tirou uma pequena caixa do bolso. Na verdade, eu tenho algo que eu quero te dar. Heloísa olhou para a caixa surpresa. Quando ela abriu, havia um lindo anel de esmeralda. Este era o de Luana. Daniel disse calmamente. Ela disse: quando você conhece alguém realmente especial, dê isso a ela. Lágrimas brotaram nos olhos de Heloísa. Realmente, você e Mateus trouxeram luz para minha vida. Daniel pegou a mão dela. Você quer se casar comigo? Vamos nos tornar uma família de verdade. Uma família de verdade é conectada não apenas pelo sangue, mas pelo coração. Heloísa sorriu, falando as palavras de Luana. Sim, ela respondeu. Nós já somos uma família, não somos? Fora da janela, a neve começou a cair silenciosamente, como se anunciasse um novo ano e um novo começo. Agora me diz, para você, o que é mais importante em um relacionamento? O apoio incondicional de um parceiro ou a capacidade de perdoar os erros do passado? E você acredita que o amor pode realmente curar os ferimentos mais profundos de uma família ou tem um limite para você e há algo que definitivamente não pode ser consertado? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou da história, clica em gostei e deixa um comentário com uma classificação de 1 a 10 para eu saber o quanto você gostou e assim melhorar as histórias aqui do canal. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!